Olá, meu nome é Marcelo Melado e hoje eu vou falar desse equipamento aqui pequenininho que não impõe muito respeito, mas com uma capacidade fantástica aí de medição, que é a Trena Digital Profissional GLM40 da Bosch. Vou explicar o que significa esse 40 e todas as funções desse equipamento para que você consiga utilizar o teu equipamento aí ao máximo de capacidade dele. Volto a falar, é um equipamento fantástico e você vai gostar bastante dele aí, fica atento aí. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa esclarecer, mas eu acredito que eu vou passar com bastante calma, com bastante detalhe, para que você consiga operar o seu equipamento, muito embora ele seja muito tranquilo e bem fácil de ser utilizado. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Este é o modelinho profissional de trena da Bosch, o GLM40. Esse 40 significa que ele tem capacidade de medição de até 40 metros. O equipamento ele é alimentado por pilha, aquelas pilhas AAA. Você também pode colocar aquelas pilhas recarregáveis, mas já posso garantir que mesmo com essas pilhas aqui, o equipamento, mesmo que você utilize ele bastante, ele consome pouca energia, então dura muito tempo essas pilhas aqui. Mas claro, se você tiver as pilhas recarregáveis, o custo vai ser menor para você, porque a durabilidade é muito maior. Para eu ligar o equipamento, eu tenho um botão aqui de liga, clico uma vez. Eu tenho aqui os comandos de função, mais e menos, para poder controlar, e o botãozinho onde eu aciono o laser. Esse equipamento aqui, ele tem bastante funções e são muito simples de ser utilizado. Eu vou passar aqui todas essas funções para você ter uma ideia como o equipamento é fácil de ser utilizado. Como é que funciona essas medições com esse equipamento? Eu tenho que ter, claro, um ponto de referência. E na primeira função do aparelho, quando eu ligo o equipamento, ele tem a função de medição de distância. Ou seja, eu consigo medir a distância do ponto do aparelho até a minha base onde eu quero medir. E muito importante, a referência de medição desse equipamento sempre vai ser aqui, o finalzinho aqui, a base do aparelho. Então ele mede daqui até aqui. Eu vou clicar uma vez neste botão vermelho para ele aparecer o laser. Uma vez que apareceu o laser, eu novamente clico para ele poder trazer a medida. E aqui ele me dá a distância a qual o meu aparelho estava da primeira referência de medição. Perceba que aqui eu tenho só um ponto de referência de medição. Um outro ponto desse equipamento, eu tenho a segunda função dele, que é a medição contínua. Para eu apagar este número, eu simplesmente clico aqui na função desligar, um clique rápido, ele me zera o equipamento. Quando eu clicar novamente em função, ele vai mudar a função do meu aparelho. Então o que eu faço? Eu clico novamente no vermelho para localizar o laser e vou arrastando o meu aparelho, e à medida que eu vou arrastando o meu aparelho, ele vai me dando a medida real. Ou seja, uma movimentação contínua, ele vai... Onde eu quiser parar o meu aparelho e quiser fazer a marcação, eu paro aqui o aparelho, uso o lápis ou uma caneta e faço a marcação para eu poder medir a distância a qual eu preciso marcar. Para eu zerar novamente esta medida, eu clico rapidamente no botão desligar, um clique apenas, ele zera o meu marcador. Terceira opção, metro quadrado. Eu preciso ter o quê? Duas referências. Quando eu mudar aqui a minha função, eu vou ter aqui um quadradinho e eu tenho duas medidas de referência. Medida 1, medida 2, e ele vai me dar embaixo o metro quadrado dessa referência. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aonde eu quero pegar a minha distância, clico uma vez nesse botão vermelho para poder achar o laser. Uma vez que eu achei o laser, eu clico novamente e ele vai me dar uma referência de distância. Para eu fazer a segunda medição, eu tenho que ter um segundo ponto de medição. Então eu posiciono aqui, meu laser está posicionado, eu clico novamente no aparelho e ele vai me dar uma segunda referência e logo abaixo ele me mostra
metros quadrados, ou seja, quanto eu tenho de área quadrada dessa área a qual eu quero medir. Quarta função, metros cúbicos. Para fazer metro cúbico, eu tenho que ter o quê? 3 referências de medida: largura, comprimento, profundidade ou altura, para eu ter o metro cúbico. Para fazer isso, o que acontece? Eu vou mudar aqui a função dele. Quando eu clicar em função, vai aparecer aqui, dá para ver, ele aparece aqui um quadradinho aqui com profundidade, e eu tenho aqui 3 medidas. Para eu fazer isso, eu vou usar aqui o meu aparelho novamente, eu tenho que ter uma referência, o laser não está aparecendo, eu vou localizar o laser, clico no botão vermelho, achei o laser, clico mais uma vez, eu tenho o quê? Uma numeração aqui de referência. Eu vou posicionar o meu aparelho num outro ponto para que eu tenha uma segunda medição e vou clicar novamente para ele me dar uma segunda medição. Para eu fazer cálculo da altura agora ou da profundidade, eu vou usar aqui no caso o meu teto. Eu vou clicar aqui para ele poder medir essa distância daqui do balcão até o teto. E fez mais uma medida. Aqui ele me deu o resultado em metros cúbicos, ou seja, eu sei qual é o volume que eu vou utilizar para preencher essa minha caixa, essa minha piscina, ou seja, qual for o local onde eu esteja fazendo esta medição em metros cúbicos, para medir o volume. Uma outra função muito importante que a gente utilizava, inclusive, no colegial, e a gente achava que nunca mais ia utilizar, e nem sabia, de certa forma, para que servia muito bem, é a função Pitágoras, ou seja, aquela fórmula de Pitágoras. Vou deixar aqui na tela aqui para você dar uma olhada a fórmula de Pitágoras, para você ter uma referência, mas esse aparelho consegue fazer esta medição. De que forma? Eu vou apertar novamente o campo de função e ele já me muda para um triângulo, ele aparece um triângulo aqui no aparelho, e esse triângulo é que vai me dar as medições para eu poder achar a altura. O que acontece? Eu vou posicionar o meu equipamento, vamos supor que eu preciso saber a altura desta coluna, dessa viga ou dessa parede, e eu não tenho aqui em cima uma base para eu poder medir o equipamento, ou seja, eu não consigo limitar o meu equipamento, ou seja, o laser vai passar, vai ficar infinito e ele vai perder a referência de medição. Então, como é que funciona? Eu preciso estar na mesma base de medição para fazer esta medição. Eu vou encontrar o laser, encontrei o laser, clico novamente para ele fazer o quê? A primeira medição. A segunda medição, como eu tenho o teorema de Pitágoras, eu tenho lá o triângulo, eu vou inclinar o meu aparelho até a pontinha da parede onde eu quero fazer a medição. Bem aqui. Eu vou clicar, ele vai me dar a medição. O que acontece? Ele achou essa altura aqui, desse meu pilar. Então, dessa forma, eu consigo fazer o cálculo muito simples com esse aparelho. Para eu ir para a sexta e última função desse equipamento, que é a memória dele, eu aperto função, ele aparece aqui o número 10. E ele vai armazenar nesse equipamento as 10 últimas medidas que você fez. E para eu controlar aqui, eu venho apertando menos, eu venho descendo essa numeração e venho encontrando as 10 últimas medições que eu fiz. Outro ponto bastante importante que o fabricante recomenda é que você não aponte esse equipamento para espelho, vidro e água, porque ele vai continuar o sinal e você vai perder a referência, ou seja, ele não vai conseguir fazer a medição a qual você precisa. Então, se de repente você tiver aí num ambiente que você tem muita vidraça, ou você tem janela em abundância e você precisa fazer as medições, põe aí um papel, um pedaço de madeirinha para você parar o laser, para que ele consiga pegar uma referência e fazer essa medição. Porque como ele mede até 40 metros, você vai posicionar e o laser vai passar e ele vai perder a referência, ou seja, você não vai ter um ponto para fazer medição, então ele não vai conseguir fazer a medição. Por isso o fabricante recomenda que você não aponte para esses 3 componentes, vidro, água e espelho, para que você tenha a correta medição da área em que você precisa fazer as medições. Um outro ponto também bastante importante, esse equipamento aqui, ele é a prova de respingos de água, portanto você não pode molhar o equipamento, deixar ele mergulhado, que você vai estragar o seu equipamento.
e ele é bastante resistente a pó, principalmente para gente que utiliza aqui no dia a dia da carpintaria, nas marcenarias, lugar que tem muito pó, ele é bastante resistente. Mas, de qualquer forma, o ideal é que você mantenha esse equipamento num lugar guardado onde não tenha pó, para que você evite que vá danificando com o tempo o equipamento. O pó aos poucos vai entrando e você acaba aqui não tendo o aparelho 100%, ele acaba perdendo referência, ele acaba perdendo a precisão de medição. Portanto, o ideal é que você mantenha o equipamento em lugar, evite o pó, evite a água, para que você não tenha transtornos com esse equipamento. Do mais, é um equipamento muito fácil de ser utilizado, não é um equipamento relativamente caro, é um equipamento com preço justo, eu diria, pela capacidade e pela utilização desse equipamento. Eu tenho um projeto aí que eu vou ter que tocar e provavelmente esse projeto vai entrar aqui no canal, onde o pé direito tem 7 metros, ou seja, é uma medida muito alta, eu não tenho como fazer medições com a trena, até porque se eu tivesse a trena, eu precisaria de ajuda, alguém para poder fazer essas medições, que com esse equipamento aqui, eu posiciono ele onde eu quero e faço uma medição segura e bem precisa. Fiz os testes também, verifiquei a distância para ver com o metro, para ver se a distância era a mesma, a distância fica exata, ou seja, uma margem de erro muito pequena, praticamente que imperceptível, diria que 1 milímetro, ou seja, dá para você garantir a medição com esse equipamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!